Pode aplaudir Jesus. Eu vou ler um versículo aqui para os irmãos antes da gente orar. Mas antes disso aí, olha para o teu irmão no lado e dê um bom dia para ele. Diga, bom dia, meu irmão, minha irmã. Diga, que bom que você veio. Se você quiser, pode até sair do teu lugar aí, dê um bom dia. Cumprimente esse irmão aí em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Cumprimenta aí, dá um sorriso. Diga que Deus te abençoe grandemente nesse dia em nome de Jesus. Isso, pode cumprimentar aí. Aí eu quero ler aqui, eu vou ler um versículo para os irmãos da gente orar. Um versículo que eu estava até pregando agora, sexta-feira agora da libertação e da purificação. Uma mensagem que eu estava pregando à noite, né? Então, veja bem que diz Isaías 41:10, diz assim, ó: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Diga sustento. A Bíblia diz que Deus ele nos sustenta, né? Nos sustenta com a destra da sua justiça, que é Jesus. Ele nos sustenta. Estava comentando com os irmãos na sexta-feira à noite, né, que estavam aqui, dando um exemplo de uma criança, né, que vai aprender a andar de bicicleta, um exemplo. Né? Se você deixar a criança subir na bicicleta e andar, o que vai acontecer? Ela vai cair, é ou não é? Ela vai cair, vai se machucar, pode até quebrar a perna, quebrar um braço. Então, o que o pai, a mãe, a avó, avô, o tio, a tia, eles fazem quando eles estão ensinando a criança? Eles vão segurando a bicicleta para a criança não... Então, isso significa que eles estão sustentando, eles estão segurando. Né? Por quê? Porque a criança, se ela for andar sozinha, ela vai cair. Ela vai cair, corre o risco de quebrar uma perna, quebrar um braço, machucar, aí algo pior acontecer. Então, um adulto vai ali, vai segurando, né? Vai segurando, e a criança vai pendendo para os lados, a criança vai meio que, né, ameaçando cair, mas ela não cai, porque ali tem alguém que está sustentando ela, né? O que a Bíblia está dizendo? E te sustento. Deus está dizendo que Ele sabe da nossa capacidade. Comentava na sexta-feira. Deus ele sabe que tem tipo de lutas que nós não vamos conseguir vencer sozinho. O Senhor sabe que tem tipo de batalha que nós vamos enfrentar, que se nós for querer enfrentar ela, nós vamos perder. Imagina uma pessoa, né, que tem uma doença rara, uma doença grave, e essa pessoa sozinha, ela vai querer, né, lutar aquela guerra. Não, ela vai cair, vai se machucar. Então, o que Deus ele faz? Né? O que Deus ele diz? Que Ele nos sustenta. Né, nos sustenta com a destra da justiça dele. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, então eu passo a ter comunhão com Cristo, eu passo, né, a ter uma vida com Jesus. Então, através de Jesus, Deus passa a me sustentar. Ele não deixa a gente cair. Então, o que o pastor deixa no teu coração? Cada vez que você estiver mais perto de Jesus, mais próximo de Jesus, mais Deus ele vai o quê? Vai te sustentar. Amém? Pode ver na Bíblia, se os irmãos verem, na Bíblia eu comentava, o apóstolo Pedro, né? Pastor, a maioria fala que o apóstolo Pedro, ele não tinha fé. A maioria fala que o apóstolo Pedro, ele, né? Ele foi um homem que não tinha fé. Não, ele tinha fé. Só que o que aconteceu? No momento da batalha, no momento da luta, ele não tinha o quê? Força para enfrentar aquilo ali. Ele não tinha capacidade. Ele começou a naufragar, a Bíblia diz, né? Começou a se afundar nas águas. Mas quem é que estava ali para sustentar ele? Diga assim, Deus. Por quê? Porque ele estava próximo de Jesus, porque ele estava perto de Jesus. Então, quando nós estamos perto de Jesus, meus irmãos, quando nós estamos próximo de Jesus, então o Senhor ele passa a nos sustentar. Diga assim, obrigado, Jesus. Amém? Porque por mais que você diga assim, pastor, eu não tenho capacidade nenhuma para enfrentar uma doença. Eu não tenho capacidade nenhuma, pastor, para me enfrentar uma luta, eu não tenho capacidade nenhuma, pastor, de chegar a algum lugar, mas eu não vou me afastar de Cristo, eu vou ficar perto de Jesus, porque enquanto eu estiver perto de Jesus, então Deus ele vai me sustentar, aí Deus ele passa a cuidar da gente, e sustentar é o que o pastor diz, né? É como um pai e uma mãe que fica segurando a bicicleta do filho para ele não cair, Deus não vai deixar a gente cair, Ele vai nos sustentar. Então, esteja cada dia mais perto de Jesus. Amém? Esteja perto de Jesus, esteja próximo de Jesus. Quando você está próximo de Jesus,
Ele passa a te sustentar em nome de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Imagina o Abraão, né? O Abraão, irmãos, ele saiu da casa dele com uma promessa do pai, que seria pai de multidão. É ou não é? Saiu de casa com uma promessa. Vou fazer de você pai de multidão, Abraão. Só que o tempo passou e a promessa de Deus não se cumpria. Não se cumpria. Mas o que o pastor quer dizer? Olha só, com 99 anos de idade, ou 100 anos de idade, melhor dizendo, a promessa de Deus se cumpriu. Olha só, mesmo Abraão tendo uma idade avançada, a esposa dele tendo uma idade avançada, eles não caíram, não se machucaram. Por quê? Porque era Deus que estava sustentando. E te sustento com a destra da minha justiça. Então, se a gente ficar firme com Jesus, Deus irá nos sustentar em nome de Jesus. Amém? Olhe para o irmão do lado. Deus vai te sustentar em nome. E sustentar que abre margem, né, irmão? Não é só para segurar a pessoa, para não deixar a pessoa se machucar. Mas em tempo de crise, tempo de batalha, Deus não vai permitir que os seus filhos venham ser envergonhados em nome de Jesus. Amém? Ele vai nos sustentar. Diga obrigado, Jesus. Amém? Coloca a mão no teu coração agora, então. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Nós entregamos, meu Deus, nessa manhã nossa vida, e nós pedimos, meu Deus, mais de Ti, pedimos mais comunhão, pedimos mais da Tua presença, Senhor. Pedimos mais, Pai, de Jesus Cristo na nossa vida. Nós queremos, Pai, estar fortalecidos, nós queremos estar em pé, forte, firmes na fé. Porque se nós estivermos, Pai, com a destra da sua justiça, Pai, então o Senhor passa a nos sustentar. Ah, meu Deus, nessa manhã, Pai, nós cremos, meu Deus, que o Senhor é Deus poderoso, nós cremos que o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é Deus poderoso para operar, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre todas as áreas, Pai. Então, Pai, nessa manhã, nós queremos mais de Ti. Vai dizendo, eu quero mais de Jesus, eu quero mais da presença do Senhor. Canta lá, isso, vai chamando a presença do Senhor agora. Vai dizendo, vem sobre mim, Espírito Santo, agora. Vem sobre a minha vida. Vai se entregando, meu irmão, minha irmã. Vai se entregando totalmente ao Senhor nesta manhã. Oh, aleluias. O Senhor, Ele é poderoso, aleluias, o Senhor é grandioso, Ele é maravilhoso, em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos para o alto, em nome de Jesus, aleluias, Pai. Diga isso, aleluias, glórias, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Diga para Ele, seja a honra, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos. Erga as tuas mãos para o alto, diga isso para o Senhor então, que Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Vai dizendo isso para o Senhor, minha alma anseia por Ti, aleluias, Pai, poderoso Deus. Pode cantar, diga para o Senhor, poderoso Deus, poderoso, poderoso Deus,
a minha alma anseia por ti. Vai falando para o Senhor, aleluias. Ao que está sentado, aleluias, Pai, glória, Senhor, no trono, e ao Cordeiro, Senhor, e ao Cordeiro, seja o louvor, Senhor, seja o louvor. Glórias, diga para o Senhor isso, seja a honra, seja a honra, seja a glória, Senhor, seja a glória, seja o domínio, Senhor, seja o domínio pelos séculos. Pelos séculos, erga as suas mãos bem alto, diga isso para o Senhor, aleluias, Pai, poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso, Senhor, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Fale mais alto, diga que Ele é poderoso, poderoso Deus. Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Levante as tuas mãos bem alto, diga: minha alma anseia por ti, Senhor. Diga: a minha vida anseia pela presença do Senhor. Diga: o Senhor é o meu Deus que é poderoso. O Senhor tem o poder para me sustentar através da minha fé, através do nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz: não temas, meus irmãos. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. A Bíblia diz: eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor, Ele tem esse poder, Ele é poderoso para nos sustentar no tempo da adversidade, no tempo da batalha. Ele sustentou o apóstolo Pedro quando ele estava se afundando naquelas águas no meio da Galileia. Ele estendeu a mão e ele tirou o Pedro daquela situação, porque o Pedro estava perto, estava com a destra da justiça de Deus, estava servindo, estava cumprindo o chamado. O Senhor o abençoou, o Senhor deu pão para Elias comer, Ele deu água para Elias beber, meu irmão, minha irmã, quando ele estava no deserto pedindo a morte, quando ele estava lá enfraquecido, o Senhor o sustentou. A Bíblia diz: e te sustento com a destra da minha justiça. Aquele que tem Jesus, aquele que está na presença do Senhor, é este que vai ser sustentado. Então levante a tua voz, diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado até aqui, porque a tua presença tem me sustentado até aqui, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim, até aqui o Senhor tem sustentado a minha casa, até aqui o Senhor tem sustentado a minha vida financeira, a minha vida espiritual, até aqui o Senhor tem sustentado a minha família, até aqui o Senhor tem sustentado a minha vida profissional. E isso é motivo de você se alegrar, meu irmão, minha irmã, é motivo de você dar glória, é motivo de você dar o louvor para o Senhor. A Bíblia diz que seja a Ele a honra, seja a Ele a glória, seja a Ele todo o louvor. Glórias, aleluias ao teu nome, porque o Senhor é um Deus poderoso. Canta lá, manama lá, machene, manama lá, massuri. O Senhor é um Deus grandioso, Pai. Então vem trazendo renovo nesta manhã, vem trazendo a presença maravilhosa do teu Espírito, ó Pai. Vem trazendo, vem operando, porque operando o Senhor ninguém impedirá.
Grandioso, grandioso é o teu nome, poderoso é o teu nome, Pai. Bendito é o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A ti seja a honra, Pai, a ti seja a glória. Canta lá, manamala, machene, manamalá. Nós te damos glória, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem nos abençoado. Vem com a tua presença agora, Senhor. Meu Deus, se tem alguém que entrou aqui nesta manhã com uma dor, tire a dor agora. Se tem alguém que entrou aqui, meu Deus, nessa manhã, Pai, enfraquecido, renove as forças agora, Pai, porque aqueles que estão à destra do Senhor, aqueles que estão com o seu Filho Jesus, a Bíblia diz que o Senhor o sustenta. Canta lá, manamala, manamassori, manamalai. Levante as tuas mãos bem alto, diga obrigado, Senhor, diga obrigado por eu estar aqui nesta manhã, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, Senhor, pelo ar que os meus pulmões Ele tem, Senhor. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, pelo pai, pela mãe, pelo vô, pela avó, pelo filho. Diga obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor continuará nos sustentando, Pai, em nome de Jesus. Pai, obrigado nesta manhã. Nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Nós louvamos, engrandecemos o teu santo nome. Canta lá, manamalamanamassene, manamalamassu. Oh, o Senhor está neste lugar, Pai. O Senhor está trazendo renovo. O Senhor está trazendo, Pai, o renovo, avivamento para nossa alma, para a nossa vida espiritual. Obrigado, Senhor. Colocamos tudo ao Senhor nesta manhã, crendo, meu Deus, que estamos já abençoados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, meu irmão, minha irmã. Diga obrigado, Senhor. Diga: eu entrego a minha vida ao Senhor, a minha casa ao Senhor, tudo que eu tenho ao Senhor, para estar na tua presença, em nome de Jesus. Quem crê, diga obrigado, Senhor. Diga amém, Jesus. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, irmãos. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Olhe para esse irmão do lado e diga assim: Deus, Ele é poderoso, meu irmão, amém? Ele é poderoso ou não é? Ele é poderoso, meus irmãos. Quando a gente está com Jesus, quando a gente está firme com Jesus, o poder de Deus, Ele passa a se aperfeiçoar na nossa vida, em nome de Jesus, amém? E aonde existe o poder de Deus, ali há milagres, em nome de Jesus, amém? Então nós temos que estar cada dia mais perto de Cristo. Esse é o segredo para que Deus seja poderoso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Olhe para esse irmão do lado, diga assim: que Deus te abençoe mais uma vez. Teve alguns irmãos que chegaram agora há pouco, né? Diga que Deus te deu um domingo muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Quem é que recebe? Hoje vai ser um domingo cheio de bênção. Eu nunca fui, aqui eu acho que eu nunca profetizei, né? Acho que nunca. Sabia que eu tenho um dom também de profeta? Aqui Deus ainda não me deu a direção. Verdade mesmo, eu estava numa igreja uma vez, eu entreguei uma lembrancinha para os irmãos. Pode ser, se Deus me tocou no coração de falar agora, por que um dia eu não vou fazer aqui também? Eu entreguei como se fosse um chaveirinho, assim, bem bonitinho, né? Com um versículo bíblico para cada irmão, uma igreja que eu estava pastoreando, e eu disse para o irmão: irmão, levanta para o alto essa correntinha que eu te dei, essa pulseira. Vou profetizar na tua vida. Você não vai usar esse chaveiro na tua chave da tua casa, mas você não vai usar esse chaveiro na chave do carro que você tem, mas você vai usar em algo novo que Deus vai te dar. E depois, irmão, foi uma chuva de testemunho. Eu digo: você não vai usar esse chaveiro na chave que você tem atualmente, mas você vai usar em algo novo que Deus vai te dar, e algo que é muito grande para a glória dele. Né? E depois teve irmão que mostrou o chaveiro com a chave da casa própria. Gente que realizou o sonho da casa própria. Então, nós temos que crer em nome de Jesus, amém? Deus, Ele é poderoso, em nome de Jesus, amém? Vamos nos alegrar um pouco aqui, irmãos. Aplaude Jesus bem forte. Vamos nas palmas para Jesus, bem bonito nas palmas. Tchup, tchup. Diga para o irmão do lado: se alegra aí, meu irmão, agora. Diga: ó, show tristeza, manda para lá, ó. Desânimo, vai embora, em nome de Jesus. Tchup. Vamos para Canaã, irmãos. Bem bonito assim, ó. Quero ver, ó.
caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Quero ver, ó. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vai bonito assim, ó. Se você não vai, não me impeça eu ir. Vai bonito. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Quero ver, ó. Vai bonito assim, ó. Caminhando eu vou. Vai lá, irmãos, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, ó. Vai bonito. Diga pro irmão do lado. Pode ser, meu irmão. Diga, tá fraco, meu irmão. Se alegra aí. Vai lá, David. Vamos lá, David. Em nome de Jesus. Diga, se alegra aí, meu irmão, agora. Diga, achou tristeza, manda tristeza pra lá. Diga, vai embora, em nome de Jesus. Amém? Bonito assim, então. Quero ver, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vai bonito assim, ó. Caminhando eu vou. Pode cantar lá, meus irmãos, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Vai bonito assim, ó. Se você não vai. Olha pro irmão do lado aí, ó. Olha para esse irmão do lado. Diga assim, ó. Se você não vai, não me impeça eu ir. Se você não vai, não me impeça eu ir. Glória! Lá em cima nas palmas, assim, ó. Tchup, tchup. Vai bonito, se alegra aí. Diga pro irmão, se alegra aí, meu irmão, agora. Diga, o Espírito Santo está aí contigo em nome de Jesus. Vai mexendo a perna aí, ó. Vai recebendo a tua cura já, ó. Em nome de Jesus, amém? Bem bonito, Pai Jesus. Vai lá, ó. Tchup, tchup. Caminhando eu vou para Canaã. Vai lá, ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Quero ver, ó. Vamos bonito assim, ó, para encerrar, ó. Tchup, tchup, tchup. Diga assim pro irmão, vamos para Canaã, meu irmão. Diga, se você não vai, então fica. Diga, porque eu vou para Canaã. Amém, meus irmãos? Bem bonito assim, ó. Tchup, tchup, para encerrar, ó. Isso, vai lá, ó. Eu vou para Canaã. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus bem forte, irmão? Pode ser bem forte, que é para Jesus? Diga pro irmão do lado, você está preparado? Está preparado para ir para Canaã? Amém, meus irmãos? Agora fala aquelas palavrinhas mágicas, né? Para o irmão sentir. Diga, se você não vai, não me impeça de eu ir, amém? Eu quero ir para Canaã em nome de Jesus, amém? Irmãos, coloque a mão no teu coração. Vamos preparar o coração agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela presença do Senhor neste lugar. Agora é o momento que nós vamos preparar o coração para receber, meu Deus, a palavra do Senhor. Então venha, Pai. Venha nos abençoar, Senhor. Pede para Deus, meu irmão, minha irmã. Pede para o Senhor Ele vir te abençoar nesta manhã. Canta lá, manama. Vai dizendo para o Senhor isso. Quero mais de Ti. Quero mais da Tua presença. Aleluias. Vai dizendo, eu quero mais do Senhor. Vai dizendo, Senhor, renova meu coração. Renova meu coração, renova minha vida. Canta lá, manama. Oh, meu Deus, o Senhor é um Deus que restaura corações, Pai. O Senhor é um Deus que abençoa a vida, lares. Então vem, Pai. Vem com a Tua presença. Vem aqui abençoando cada irmã, cada irmão que está aqui.
em nome de Jesus. Aleluias, com glórias, aleluias. Pai, nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua graça, queremos do Teu poder. Vai dizendo, me enche, Senhor, da Tua presença. Eu quero sair daqui hoje muito abençoado, abençoada. Aleluia. Diz, vem com a Tua presença, Senhor. Vem porque eu quero Te adorar. Aleluias, vem. Vem com a Tua presença, Senhor. Aonde há a presença do Senhor, ali há renovo, ali há restauração, há restituição. Então vem curando o Teu povo, vem sarando as feridas, Pai. Hoje é o domingo do louvor, da adoração. É o domingo, nós queremos mais de Ti. Presente as Tuas mãos para o alto, em nome de Jesus. Vai dizendo, vem com a Tua presença. Oh, Espírito Santo, diga, eu quero mais de Ti. Eu quero me encher da Tua graça, da Tua presença. Vem abençoando essa irmã que está aqui comigo, Jesus. Esse irmão que está aqui comigo. Abençoe todos nós, Pai. Em nome de que seja o domingo da graça, do favor, o momento da restauração. Aleluias. Oh, muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente. Mas sei que o Teu Espírito restaura corações, cura, consola, traz novamente o sorriso. Maravilhoso é o mover do Teu. Levante as tuas mãos bem alto. Diga para Ele então isso. Move, Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito de Deus, fale mais alto, diga move, move, Senhor, move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura. Espírito de... Vai dizendo isso para o Espírito Santo. Pode se mover, Senhor. Move. Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito de... Diga isso para o Espírito Santo. Pode se mover, Senhor. Move. Espírito de Deus, transforma. Espírito de Deus, restaura, liberta. Pode curar, Senhor. Cura. Espírito de Deus. Fale mais uma vez, diga isso. Move.
Espírito de Deus, restaura. Espírito de Deus, transforma, liberta, cura. Espírito de Deus. Coloque as mãos no teu coração e diga: obrigado, Espírito Santo. Diga: se eu estou aqui nessa manhã porque eu sou obra das tuas mãos. Porque um dia eu estava no mundo perdido, um dia eu era uma pessoa comum, mas hoje eu sou filho, eu sou filha de Deus. Um dia eu estava no mundo triste, desamparado, não podia contar com ninguém, mas hoje eu posso contar com o Senhor, porque o Senhor curou as minhas feridas, o Senhor limpou o meu coração, o Senhor restaurou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou alguém que agrada ao Senhor. Hoje eu sou alguém que tem a presença do Teu Espírito. Oh, aleluias, Pai. Obrigado, Jesus. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo, Ele venha, Pai, cada minuto, meu Deus, soprar o ar, o fôlego de vida, meu Deus, nos nossos pulmões, Pai. E que todos possam sair daqui, meu Deus, completamente curados e abençoados, em nome de Jesus. E você levante as suas mãos e diga: obrigado, Espírito Santo. Meu coração ele está aberto para ouvir a sua palavra. Diga: fala comigo nesta manhã. Eu quero sair daqui com a minha vitória, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir mais uma vez Jesus, irmãos. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar aí então, em nome de Jesus. Fique bem à vontade, tá? Pode ficar bem à vontade aí, em nome de Jesus. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook, né? Aqueles irmãos de casa que não puderam estar, muita gente gripada esses tempos, que coisa, né? Que perseguição, né? Que Deus já esteja curando todos em nome de Jesus. Amém? Mas, irmãos, vamos entrar na palavra. O que o pastor está falando hoje? O obreiro Jesse colocou para mim ali, ó, fortalecidos o quê? Espiritualmente. Pastor, foi a palavra que Deus colocou dentro do meu coração para dividir com os irmãos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, dentro do que Deus, né, revelou para mim. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Efésios. Gálatas, Efésios, né? Lá no Novo Testamento. Gálatas, Efésios daí. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas, Efésios, capítulo de número 6. Nome de Jesus. O versículo, irmãos, é o versículo de número 10, tá bom? Muito conhecido esse versículo aqui, mas antes dos irmãos ler, eu quero pelo menos dar uma breve introdução aqui para os irmãos entenderem, né? Porque se a gente só vai ler por cima, a gente não vai entender. Fortalecidos espiritualmente, esse é o tema da mensagem, né? Então, olha só, irmãos. É aquilo que a gente sempre diz, né? Todos nós, às vezes, nós temos algum tipo de adversidade, a gente tem algum tipo, às vezes, de luta que a gente enfrenta. Às vezes, pode entrar, irmão, pode entrar, fica à vontade. Nós temos algum problema, às vezes, tomara a Deus que ninguém tenha isso, né, irmãos? Mas, às vezes, a gente sempre tem uma luta ou outra para enfrentar, é gripe, é isso, é aquilo, enfim. Uns enfrentam lutas maiores e, às vezes, outros um pouco menores. Mas o que eu creio dentro do meu coração? Que todas essas lutas, irmãos, pelo menos na vida de quem é crente, né? Daquela pessoa que se converteu, todas essas lutas, elas são vencidas através do quê? Da fé. É verdade ou não é? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter uma fé grande. Nós precisamos ter uma fé forte para a gente vencer essas batalhas em nome de Jesus. Quem é que tem uma fé forte em nome de Jesus? Irmão, tem uma fé grande, uma fé forte? Não é todo mundo que tem, né? Muitas pessoas têm até fé, mas a fé é fraca. Então, todas essas batalhas, o Espírito Santo falou comigo, elas são vencidas através da fé. Amém? Diga glória a Deus. Por maior que seja a batalha, se a pessoa tiver uma fé forte, uma fé grande, a fé vai ajudar essa pessoa a vencer. Só que daí entra o tema da mensagem, né?
que para a minha fé, ela ser uma fé grande, a minha fé ser uma fé forte, eu preciso estar o quê? Fortalecido espiritualmente. Eu preciso estar forte espiritualmente. Eu não posso estar fraco espiritualmente, né? Se eu estiver fraco espiritualmente, a minha fé, ela vai ser uma fé forte ou uma fé fraca? Uma fé fraca, e aí eu não consigo vencer. Então, nós temos que estar fortalecidos espiritualmente para a gente ter uma fé forte e ver a nossa fé nos ajudar a gente a vencer em nome de Jesus, amém? E aí, então, entra aquele detalhe que a gente sempre fala, né? Pastor, como é que eu me fortaleço, né, espiritualmente? Fazendo o que você fez hoje, vindo para a igreja, até no louvor, adorando a Deus. Você se fortalece ou não se fortalece? Se fortalece, vindo para a igreja, ouvindo uma palavra, orando aqui na igreja também, né? Sendo uma pessoa participativa, né? Não uma pessoa ausente, porque Jesus disse que não é para se ausentar, sendo uma pessoa firme ali, sendo uma pessoa que ora em casa, uma pessoa também que faz as suas consagrações, uma pessoa que está envolvida com as coisas de Deus. Toda pessoa que está envolvida com as coisas de Deus, irmão, então é uma pessoa que vai estar fortalecida espiritualmente. E essa pessoa que está fortalecida, então ela vai ter uma fé grande. A fé, ela é alimentada através da nossa força espiritual. Por isso que tem muita gente por aí que não vence doença, por isso que tem gente que não vence, às vezes, o desemprego, tem gente que não vence, irmão, miséria, muitas pessoas por aí debaixo dos viadutos que não vence o crack, muitos, às vezes, usuário de droga que não vence a cocaína, não vence a maconha, muita gente que não vence a prostituição. Olha só, são pessoas, eu tenho que falar para os irmãos que até têm fé, mas a fé deles é uma fé fraca, porque eles não cuidam da sua vida o quê? Espiritual. Se eles cuidassem da vida espiritual deles, se eles fizessem como cada irmão faz aqui, vem para a igreja, tem vida com Deus, lê a Bíblia, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que adora a Deus, se eles tivessem essa vida, eles estariam fortalecidos espiritualmente. E a fé deles seria uma fé fraca ou uma fé forte, irmão? Uma fé forte, é ou não é? Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a minha fé, ela precisa ser alimentada através do meu fortalecimento espiritual. Então, isso significa fortalecimento espiritual, amém? Eu estar envolvido com as coisas de Deus. Os irmãos devem lembrar, não é o exemplo que eu vou dar, mas só me veio à cabeça, né? Já eu vou ler esse versículo aqui, um exemplo, né? O exemplo do apóstolo Pedro. Né? O apóstolo Pedro e os demais apóstolos, eles estavam no meio de uma tempestade, e Jesus olhou para eles e disse, homens de pequena fé. Vocês lembram? Então, ali significa o quê? Que eles tinham uma pequena fé porque eles não tinham o quê? Um compromisso maior com Cristo. Cristo estava dormindo dentro do barco. Cristo estava ali dormindo dentro do barco dele. Cristo estava dormindo, irmão, no barco de muita gente. Né? E não pode, Cristo ele tem que estar dormindo, tem que estar acordado? Tem que estar acordado, amém? A pessoa tem que estar com Cristo acordado, tem que estar batalhando, tem que estar se renovando, tem que estar orando, tem que estar em pé. É uma pessoa, né, que vai estar fortalecida espiritualmente. Aí essa pessoa, então, ela passa a ter uma fé forte em nome de Jesus. Aí pode ser qualquer luta, irmão. Eu digo para os irmãos, pode ser qualquer luta que os irmãos possam estar enfrentando. Através da fé, nós vamos o quê? Nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Você entrou aqui nesta manhã, pastor, eu entrei aqui passando uma luta, passando uma batalha. Então, se você tiver uma fé forte, você passa a vencer ela. Agora, tudo depende de você estar fortalecido espiritualmente em nome de Jesus, amém? Então, a gente tem que estar. Vamos ler aqui, ó, o que a palavra de Deus diz, ó. Paulo falando para a igreja de Éfeso, né? No demais, irmãos meus, olha o que ele diz. Fortalecei-vos em quem, irmãos? No pastor Adilson? No obreiro? Não. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, olha a orientação que o Paulo está dizendo aqui para os irmãos da igreja. No demais, irmãos, né, tudo quanto existe, né, fora disso, quero que vocês, então, se fortaleçam no Senhor. Se vocês se fortalecerem em Deus, né, se você se fortalecer na força do Senhor, se você se fortalecer no Senhor, perdão, e na força do seu poder, então a fé de vocês vai ser uma fé
uma fé forte. E qualquer tipo de batalha que vocês possam enfrentar, a fé de vocês vai ajudar vocês a vencer. Essa é a orientação que o Paulo disse. No demais, irmãos meus, olha só, o que eu digo para vocês, se fortaleçam no Senhor, lendo a Bíblia, participando da Santa Ceia, jejuando, se consagrando, se fortaleçam no Senhor, adorem a Jesus, estejam presentes, se fortaleçam no Senhor e na força do seu. Quem é que já usou o poder? Você já usou o poder? Quem é que já repreendeu o diabo em nome de Jesus? Esse é o poder. Qualquer tipo de problema que possa, né, surgir, você tem que usar o poder que está no nome de eu te repreendo, ó diabo, em nome de Jesus. Eu te repreendo, ó doença, em nome de eu amaldiçoo essa dor em nome de é o poder. Além de você se fortalecer no Senhor, que foi o que eu acabei de falar, vindo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, Ele quer também que você use o poder que está no nome de Jesus. Por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente faz isso, irmão, então nós estamos forte espiritualmente. E toda pessoa que está forte espiritualmente é a pessoa que ela vai ter uma fé forte. E a sua fé, ela vai ajudar essa pessoa a vencer. Toda pessoa que tem fé, uma fé forte, é a pessoa que vai vencer qualquer tipo de batalha que possa estar enfrentando em nome de Jesus. Amém? Mas depende da pessoa estar fortalecida espiritualmente. Então, diga para o irmão do lado, cuida da tua vida espiritual. Amém? Se você tiver uma vida forte, diga para o irmão do lado, se você estiver fortalecido espiritualmente, então a tua fé vai te ajudar a vencer. Amém, irmãos? E não é o que eu quero pregar também, né, de forma negativa, mas, irmãos, por que tem muita gente que às vezes não vence? Por que tem muita gente que às vezes não consegue vencer? Porque a fé da pessoa é fraca. A fé da pessoa não é alimentada pela vida espiritual. Pessoa é uma pessoa que às vezes relaxa espiritualmente, ela não cuida da sua vida espiritual. Aí a fé da pessoa é uma fé fraca. Então, a partir de hoje, nós temos que estar fortalecidos espiritualmente, amém? Eu quero que você vá lá para 1 Samuel, capítulo de número 17. Vai lá para 1 Samuel, em nome de Jesus, capítulo de número 17. E às vezes o inimigo ele vai tentar, de uma certa forma, irmãos, atacar a gente na vida espiritual. Né? O diabo não pode atacar na fé, mas ele vai atacar na vida espiritual. Vai começar a te desanimar, vai começar a te enfraquecer, você vai começar a parar de ler a Bíblia, você vai parar, né, de ser uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora, tem vida de oração. O inimigo ele vai, de todas as formas, ele vai atacar a tua vida espiritual. Né? E a pessoa que é espiritual, ela vai entender que aquilo ali é uma obra de quem? Do diabo. Se tem alguma coisa que está querendo me parar, não é de Deus, mas é do diabo. A Bíblia diz que Deus ele quer que eu me fortaleça nele. A Bíblia diz que Deus ele quer que eu me fortaleça nele e na força do seu poder. Deus quer que eu continue em pé. Mas às vezes, irmão, tem muitas pessoas que falta discernir o que está acontecendo, né? Por que tem muitas coisas que estão tirando as pessoas da presença de Deus? Porque é obra do diabo. É obra de Satanás. O único que quer ver uma pessoa fraca espiritualmente é o diabo, porque ele sabe que se a pessoa estiver fraca espiritualmente, a fé dessa pessoa, ela será fraca também. E aí, se a fé é fraca, a pessoa não consegue vencer. Então, vigia, cuida bem, irmãos, é um ponto, né, de interrogação, uma pergunta, ou até mesmo uma exclamação. Cuida da tua vida espiritual. Hoje não é, né, não é nem o pastor, que nem o pastor Anderson que estava aqui, diz, não é anjo, não, mas é a nossa fé em Deus, né? Eu entendi o que o pastor diz, né? Não é anjo, não é só os anjos, né, do céu, mas às vezes tem anjos na terra. As pessoas botam fé no anjo da terra, às vezes no pastor, botam fé no bispo, botam fé no missionário, botam fé no fulano, não. A fé que nós temos que ter é em Deus, amém? Porque é Deus que vai dar ordem aos anjos a nosso respeito. Mas às vezes tem pessoas, por favor, não interprete mal o pastor, que se apega ao homem, né? Tem pessoas que se apegam ao homem, não, porque lá é mais bonito, ele fala mais grosso. Lá, não. É o nosso envolvimento com Jesus, amém? Quanto mais você se fortalecer no Senhor, quanto mais você usar o poder dele, mais a tua fé vai ser grande. E aí, irmãos, pode ser qualquer tipo de batalha que se levante,
a tua fé vai te ajudar a vencer em nome de Jesus, amém? Quem é que já venceu muitas batalhas aí? Venceu através do quê, meus irmãos? Da fé. Mas agora, se eu perguntar, se você tem perdido algumas batalhas nos últimos dias agora, por que eu faço a pergunta? Porque se você tem perdido algumas batalhas, é porque a tua fé ela está fraca. Tem alguma área da tua vida espiritual em que você precisa melhorar. Mas, graças a Deus, Deus nos dá a misericórdia e a sabedoria para a gente começar de novo em nome de Jesus, amém? Então, esteja sempre cuidando da sua vida espiritual. Vamos pegar aqui 1 Samuel, um exemplo bem simples para a gente, irmãos, mas é um exemplo, né, que vai nos ajudar também a abrir mais o entendimento aqui. Em nome de Jesus Cristo. É 1 Samuel, capítulo 17, o versículo... Deixa o pastor ver aqui. Vamos ler o versículo 1 Samuel 17, versículo de número 37. Vamos ler o 37 ali, em nome de Jesus. A história do Davi. Quem é que conhece a história do Davi? 17 anos de idade, chegou no campo de batalha para levar comida para os irmãos. Os irmãos estavam preparados para enfrentar aquela guerra, mas todo mundo estava com medo. Todo mundo estava com medo, né? Eles não queriam enfrentar o Golias. Golias era um gigante, um homem preparado de guerra. Certamente ele já tinha vencido muitas batalhas. Certamente o Golias tinha vencido, né, muitas guerras também. A Bíblia diz que desde pequenininho o pai dele e a mãe dele sempre prepararam o Golias para ser um guerreiro, um homem forte de guerra. E quando Davi ele chegou ali, irmãos, o Davi ele se deparou com aquela situação. Ninguém queria enfrentar o Golias. Por que ninguém queria enfrentar o Golias? Certamente é porque a fé deles era uma fé o quê? Pequena. Toda pessoa que não quer enfrentar uma luta, toda pessoa que tem medo de enfrentar uma luta, toda pessoa, irmão, desculpa o termo, tá, que se acovarda diante de uma luta, é porque essa pessoa, a fé dela é o quê? É uma fé pequena. Davi chegou ali e ele ouviu, né, a afronta do gigante Golias a Israel, o povo de Deus. E o Davi se incomodou com aquilo ali. Aí o Davi com 17 anos de idade, você vê que para uma pessoa ter fé grande não importa a idade, mas o importa o quanto a pessoa está fortalecida o quê? Espiritualmente. Pode ser uma criança que enfrente uma batalha, uma luta, não importa. Se tiver comunhão com Deus, se tiver fortalecido, né, no Senhor e na força do seu poder, a fé dessa criança vai ser forte. E é a fé que vai ajudar essa criança o quê? A vencer aquela batalha. O Davi chegou ali com 17 anos, viu aquela situação, aí o Davi se apresentou para o rei Saul e disse, né, quem é este incircunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, ali o Davi já mostrou que estava fortalecido o quê, meus irmãos? Espiritualmente. Toda pessoa que age assim é a pessoa, irmão, que tá forte espiritualmente. É uma pessoa que ela não olha para o tamanho da luta, mas ela olha para o tamanho do Deus que ela serve, é ou não é? Agora aquela pessoa que fica assim, começa a tremer, a pessoa que começa, né? Pessoa que começa assim meio tremer, já começa a ficar com dúvida, e agora? Olha só, essa pessoa aí, irmãos, é a pessoa que tem uma fé fraca. Mas por conta de quê? Porque nunca cuidou da vida espiritual. Se tivesse cuidado da vida espiritual, se tivesse feito sempre que o pastor ensina, vem para a igreja, participa da Santa Ceia. Jesus Cristo ele disse que por causa disso muitos estão doentes, muitos estão enfraquecidos e alguns até dormem. Se a pessoa estivesse participando da Santa Ceia, se a pessoa estivesse ouvindo a palavra de Deus, se a pessoa estivesse repreendendo a doença em nome de Jesus, eu te repreendo e eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Se a pessoa tivesse cuidado dessa vida espiritual, ela não teria, né, agido assim diante de uma batalha. Todos eles estavam ali, irmão, com uma fé fraca. Mas o Davi chegou, quando ele viu Golias afrontando o exército do Deus vivo, ele chegou ali, se posicionou. Essa é a pessoa que cuida da vida espiritual. É aquela pessoa, irmão, assim que tá firme com Deus, é aquela pessoa que tem uma vida espiritual forte. Diga glória a Deus, irmão. Aquela pessoa, irmão, que não tem medo de enfrentar a batalha. Pode aparecer o que for, mas essa pessoa está sempre disposta a fazer o quê? A enfrentar aquela batalha. Aí, toda pessoa que faz isso,
é a pessoa que você identifica que ela está forte espiritualmente. Diga glória a Deus. Aí ele continuou dizendo, né? Eu estava cuidando das ovelhas do teu senhor, lá o meu pai, o Jessé, e vi um urso para tentar pegar uma das ovelhas, e eu fazia o quê, meus irmãos? Eu matava aquele urso. Olha a fé que o Davi tinha, irmão. Olha quanto Davi estava fortalecido no Senhor. Aí dali um pouco Davi dizia, né? Veio um leão agora para tentar matar uma das ovelhas do teu servo Jessé, e eu pegava aquele leão e eu feria e eu o matava. Olha só, por que o Davi agia assim? Porque ele estava forte espiritualmente. O Davi ele tinha comunhão com Deus. O tempo que ele ficava no campo cuidando das ovelhas era o tempo que ele estava orando com Deus. Certamente ele ficava ali algum tempo se consagrando, ficava tocando a harpa dele, adorando a Deus. Ele tinha um envolvimento espiritual com o Senhor, e por isso que ele agia assim. Então, toda pessoa que age assim como Davi, é uma pessoa que está fraca espiritualmente ou está forte? Está forte. Então, o que o pastor está dizendo para os irmãos? É assim que nós temos que agir como igreja, amém, irmãos? Eu não sei a luta, sei, alguns irmãos eu sei que às vezes enfrentam um tipo de luta, às vezes até uma luta grande, né? Mas nós não podemos nos acovardar diante dessas lutas. Diga glória a Deus, irmão. Daí que nós temos que ser ousados, é ou não é? Aí que nós temos que nos levantar e nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque, olha só, irmão, nós cuidamos da nossa vida espiritual. Não é à toa que você está na igreja, ouvindo a palavra, não é à toa que você está aqui, né? Separando essa 1h30, consagrando a Deus. Não, você está aqui porque você precisa se fortalecer espiritualmente. Diga glória a Deus, irmão. E se você estiver sempre fortalecido espiritualmente, a tua fé, ela vai te ajudar a você vencer qualquer tipo de batalha que você possa enfrentar. Então, primeira dica que eu dou para os irmãos, faça o que o Davi fez, amém? Se posicione, se levante, assuma o teu chamado, amém? Não tenha medo. Por maior que seja a luta, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra? Pastor, Deus está comigo. Deus está comigo, pastor, e eu tenho certeza que Ele vai me dar vitória em nome de Jesus, amém? Vamos ler 1 Samuel 17, versículo de número 37, tá? O que mais o Davi disse? Olha só, e disse mais quem, irmão? Davi. Então quem falava era Davi. Davi estava, né, estava na fé. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão de quem? Deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Diga glória a Deus, meus irmãos. Então, olha, além do Davi falar do urso, além dele falar do leão, ele falou de quem? Do Golias. Meu Senhor, assim como Deus me deu a vitória, assim como eu venci o urso, assim como eu venci o leão, eu vou vencer também esse gigante Golias, que tem afrontado o exército do Deus vivo, o povo de Deus, o povo de Israel. Por que o Davi agiu assim? Porque ele estava fortalecido espiritualmente. Ele estava forte espiritualmente, irmão. E toda pessoa que está fortalecida espiritualmente é a pessoa que a fé dessa pessoa vai ser tão grande que vai ajudar essa pessoa a vencer o gigante. E o gigante aqui, claro, né? Davi estava diante de um campo de batalha, uma guerra tremenda, Israel com medo, né? Todo mundo com medo de morrer. O Davi tinha aquela guerra para enfrentar agora. Mas a fé do Davi ajudou o Davi a vencer o Golias. Foi ou não foi, irmão? Foi a fé que o Davi tinha. Foi a fé que o Davi tinha, que não era uma fé pequena, meus irmãos. Era uma fé grande que o Davi tinha com 17 anos, que ajudou ele a vencer o Golias. Então, agora trazendo para o espiritual o Golias, o que a gente sempre fala, né? São as guerras que nós temos para enfrentar. Uns têm lutas grandes, outros têm lutas pequenas, né? Mas, enfim, são tudo o quê? São tudo lutas, são tudo guerra. Mas essas guerras, elas são vencidas através da nossa fé. Só que a minha fé, ela é alimentada através do quê? Do meu fortalecimento espiritual. E aqui ficou claro que o Davi ele era um rapaz forte, amém? Então, se a gente cuidar da nossa vida espiritual, irmãos, se a gente continuasse dessas pessoas de Deus, mas se preocupar, orar, não, o diabo ele engana a gente facilmente. Se a gente não estiver bem com Deus, se a gente estiver enfraquecido, levando a nossa vida espiritual meio de forma, né,
meio de forma assim enfraquecida, nós não vamos conseguir estar forte espiritualmente. E aí na hora que mais você precisar da tua fé, a tua fé vai te deixar na mão. Então não aceita isso, cuida da tua vida espiritual, amém? Eu botei aqui um tópico que Deus revelou para mim, né? Quando nós estamos forte, quando nós estamos fortalecido espiritualmente, a nossa fé vai ser uma fé grande. É ou não é, irmão? Vai ser uma fé grande. E a fé grande vai nos ajudar a gente a ser ousado. Diga para o irmão, a tua fé tem que te ajudar a você ser ousado. É ou não é? Tem que te ajudar a você ser ousado. O que é ousado? Fazer o que o Davi fez. Não ter medo de enfrentar o Golias. Tão bonito de ver, né, irmãos? Alguns irmãos dando testemunho aí. A própria irmã contou ali dos braços dela. Ela faz horas que ela está pedindo, pastor, vou dar o testemunho, coisa e tal. Senhora, né, irmã Angelina? Estava com o braço dela assim, irmão, não conseguia levantar nem para estender as roupas. Mas a irmã está sempre aí. O pastor acompanha, está sempre aí orando, firme na fé. É uma mulher fiel. Não estou falando isso para exaltar ela, porque eu sei que todos os irmãos são. Mas é uma mulher que está ali, batalhando, lutando, irmão. E agora a senhora está com os braços lá em cima, estendendo roupa, né, irmã? Olha o que Deus faz. E sem contar, quinta-feira, a benção que recebeu também, né? Olha aí, ó. Da quarta-feira da família? Viu, irmão? Olha aí, ó. Uhum. Viu? Viu, irmãos? Olha aí, ó. Quando a gente... Olha aí, irmãos, olha só. E se a senhora não é ousada, é ou não é? Se a senhora não tem uma fé forte, a senhora não vai conseguir levantar os braços para cima, é ou não é? Muitas pessoas, irmãos, que não têm uma fé forte, não vão ser ousadas, vão ter medo de dobrar a coluna, vão ter medo de se acocar, que nem o pastor Anderson disse, ter medo até de girar, que nem o irmão Márcio, foi o pé do senhor, né? Na hora, a fé da pessoa não vai ajudar a pessoa a vencer, é ou não é? Então, o que o pastor está dizendo para os irmãos? Que quando a gente tem uma fé forte, quando ela é alimentada pela nossa vida espiritual, então a nossa fé vai nos ajudar a gente a ser ousado. Nos ajuda a gente a ser ousado. E a pessoa que é ousada através da fé forte é a pessoa que Deus vai dar a vitória. Então, o que o pastor já está dizendo? O primeiro exemplo que eu estou te dando, amém? Seja ousado. Se você tem uma fé forte, ela vai te ajudar a você ser ousado. E você sai daqui com a tua vitória em nome de Jesus. Assim como a irmã deu o testemunho dela, que eu sei que ela tem outro testemunho, até na conta da luz, eu acho que era, né? E vinha 3 meses. É cheio de testemunho. Olha aí, ó. Uhum. E a senhora pegou a água da família. Da família. E a senhora foi lá e lavou o relógio. 3 meses não veio conta. Olha a fé da pessoa, é ou não é, irmão? Quando você tem uma fé, é ou não é? Você age, é ou não é? Você é ousado. Agora, às vezes, muitas pessoas, irmão, a fé da pessoa é fraca, por quê? Porque a pessoa não cuida da sua vida. E eu vou provar depois, no final dessa mensagem aqui, qual que é o tipo de fé que agrada a Deus. Então, se fortaleça espiritualmente, tenha obras, amém? Esteja em pé, batalhando, lutando. Quanto mais você cuida da tua vida espiritual, mais a tua fé vai ser forte. E o primeiro conselho que eu dou aqui, a fé que é forte, nos faz a gente ser ousado em nome de Jesus. Se tinha alguém que não estava caminhando direito, agora vai passar a caminhar. Se tinha alguém que tinha medo de pegar uma vassoura e varrer, com medo, né, que ia dar um problema na coluna, agora essa pessoa vai passar o quê? A varrer em nome de Jesus. Se tinha alguém que os braços não erguia, como a irmã contou, a partir de hoje essa pessoa vai erguer e vai sair daqui com a vitória, meus irmãos. Mas essa ousadia, ela vem quando a nossa fé é forte. Então, cuida da sua vida espiritual para que a tua fé seja forte, amém? Eu quero que você vá lá para Atos agora, Atos capítulo 16, vamos pegar mais um exemplo aqui em nome de Jesus. Atos capítulo de número 16, em nome de Jesus. Atos capítulo de número 16, que nem a nossa irmã contou, né? Que chegou em casa, pegou o óleo e ungiu
tudo, né? O esposo ungiu, família derramou azeite em tudo lá, né? Quinta-feira a família toda estava aqui. Então, olha, ousadia. Pessoa que é ousada é a pessoa que tem uma fé grande, irmão. Mas por quê? Porque a pessoa cuida da sua vida espiritual. E a pessoa, irmãos, assim, ó, sempre vai poder ter a bênção de Deus em nome de Jesus, amém? Mas lembre que o pastor está dizendo, a fé é alimentada através do fortalecimento espiritual. Quando você congrega, quando você ora, quando você jejua, lê a Bíblia, quando você é uma pessoa envolvida com as coisas de Deus. Vamos ler aqui pelo menos, né, 2 versículos que os irmãos conhecem. Atos 16, versículo de número 25, em nome de Jesus. Paulo e Silas na prisão, né? Muitas pessoas estão aprisionadas como Paulo e Silas. Só que o que Deus ele mostrou para mim aqui, né, irmãos? Que o único jeito de uma pessoa dessa se livrar dessas prisões é através do quê? Da fé. É ou não é? Só que se a fé dessa pessoa for uma fé fraca, ela vai conseguir se livrar? Não consegue, vai ficar presa. Vai ficar amarrada aquela prisão. Vai ficar ali impedido de fazer as coisas. Então, veja bem, a fé que o Paulo tinha e que o Silas ele tinham, era uma fé forte, irmão, que fez até as portas das prisões elas se abrirem. Mas por quê? Porque eles cuidavam da vida espiritual deles. Eles estavam sempre se fortalecendo espiritualmente, amém? Vamos ler aqui para a gente ver, Atos 16, verso 25. Diz assim, ó, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Então eles estavam aprisionados, uma situação difícil, não conseguiu se movimentar, não conseguiu ter perspectiva de melhora, mas a Bíblia diz que meia-noite, mesmo aprisionado, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a... Por que eles faziam isso? Para se fortalecer espiritualmente. Eles precisavam se fortalecer, a situação deles era difícil. Eles precisavam estar forte, irmão. Eles precisavam estar bem com Deus. Se eles tivessem fortalecido espiritualmente, a fé deles seria grande. E aí, a fé que abriria as portas daquela prisão, amém? Então, espiritualmente falando, prisão às vezes é uma doença, um remédio que a pessoa tem que ficar tomando para controlar a pressão, controlar isso, controlar aquilo. Às vezes é o diabetes, é o colesterol, às vezes até alguma coisa no corpo, né? Pastor, eu tenho que estar tomando remédio, porque de tempo em tempo aparece uma bactéria, coisa e tal. É uma pessoa que está aprisionada, irmão. Uma pessoa que está ali, ela está aprisionada. Só que se essa pessoa fizer o que esses homens de Deus fizeram, ter mais comunhão com Deus, se fortalecer espiritualmente, a fé dessas pessoas vai abrir a porta dessa prisão. A fé dessas pessoas vai ajudar essas pessoas a vencer essa prisão em nome de Jesus, amém? Então, perto da meia-noite, está dizendo, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. 26, e de repente, diga glória a Deus, é o que muita gente está esperando, né? O de repente, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo o que, meus irmãos? Se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem? De todos, irmão. Todos. Olha só, de repente, né, começou a acontecer um terremoto ali, os alicerces do cárcere começaram a tremer, e a Bíblia diz que todas as portas da prisão, agora elas foram abertas. E não foi só Paulo e Silas que foram libertos, mas todos os outros presos que estavam ali também. Então, como é que eles conseguiram ver, pastor, as portas das prisões se abrirem? Através da fé, porque eles tinham uma fé forte. Então, toda pessoa que tem uma fé forte é a pessoa que vai vencer. Diga glória a Deus, irmão. Mas a fé é alimentada através da vida espiritual. Então, cuida da tua vida espiritual, amém? Seja uma pessoa, né, que está sempre cuidando da tua vida espiritual. E tudo que vem, irmão, estou dizendo, por favor, que é pecado, a gente também ter lazer, aproveitar, tudo isso é muito bom. Mas no momento que isso começa a me interferir, minha comunhão com Deus, é muito arriscado isso. E Jesus disse, no mundo nós teremos aflições, né? Não tem uma pessoa no mundo que não vá passar, às vezes, por algum tipo de luta. Só que essas lutas, elas só são vencidas
através da nossa fé. E imagine se essa pessoa esteja descuidada da sua vida espiritual. Imagine se essa pessoa, né, ela não cuida da sua vida espiritual. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem mais uma vida com Deus. Olha só, a fé dessa pessoa vai até ter fé, mas a fé vai ser uma fé pequena. Então, os dois exemplos que eu estou dando para os irmãos, né, de pessoas que a fé deles ajudou eles a vencer as batalhas, amém? A fé do Davi ajudou ele a vencer o Golias, e a fé do Paulo e Silas ajudaram eles a vencer o quê? A prisão. Então, a nossa fé tem que nos ajudar a gente vencer o Golias, e tem que nos ajudar a vencer também as prisões em nome de Jesus, amém? Mas lembra que o pastor diz, a fé é alimentada através da nossa vida espiritual. Diga glória a Deus. É que nem um carro, né? Quem é que tem carro? Quem é que anda com carro? Se não tiver gasolina no teu tanque, o teu carro vai andar? Não tem como andar, é ou não é? Aí o que você precisa fazer para o teu carro andar? Você precisa ir lá e pôr gasolina, é ou não é? Depois que você põe gasolina, então o teu carro vai o quê? Ele vai ter força, é ou não é? Vai ter força para ele voltar a andar. É a mesma coisa o cristão. A mesma coisa o Filho de Deus. Se ele não tivesse combustível, né, que o Davi tinha, se ele não tivesse combustível que o Paulo e o Silas eles tinham, eles vão estar fracos espiritualmente. E se estiver fraco espiritualmente, a fé deles não vai ajudar a vencer. Então, fortalecidos espiritualmente, cuida da tua vida espiritual, amém, irmãos? Não é aquilo que até ficou muito na minha cabeça gravada a mensagem que o pastor, até preguei na sexta-feira sobre um pouquinho sobre idolatria também, que a Bíblia diz, né, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo e não te assombres porque eu sou o teu Deus. Você vê que Deus não quer que ninguém mais esteja no lugar dele, eu sou o teu Deus, ele é o único, irmão. Então, quando a gente tem essa comunhão com Cristo, né, quando a gente cuida da nossa vida espiritual, a nossa fé é uma fé grande. E se a gente tem a fé grande, nós vamos vencer, irmão. Por mais que alguém diga, pastor, mas a minha situação é difícil, mas a tua fé vai te ajudar a você vencer. Por mais difícil que seja, mas a tua fé vai te ajudar a você vencer em nome de Jesus. Amém? Quero que os irmãos vão lá para Tiago agora, comentei antes, né? Tiago, capítulo 2, vai lá. Hebreus, Tiago. Nós já vamos preparar para orar em nome de Jesus. Tiago, capítulo de número 2, meus irmãos, vai lá, versículo de número... Tiago 2, versos 18. Um versículo muito conhecido nosso, né? Nome de Jesus Cristo. Tiago 2, versos de número 18. Os irmãos encontraram aí? Então aqui está falando a respeito da fé. Os irmãos lembram, né? Fé sem obras e fé com obras, né? Diz assim o verso 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Então, um versículo muito conhecido de todos nós, né? O que o apóstolo Tiago, a carta do apóstolo Tiago é uma carta universal. Ele não fala somente para uma igreja específica, mas ele fala para todas as igrejas que existem na face da terra. Ele está pegando o exemplo, né, de duas pessoas aqui, que uma pessoa está dizendo que tem fé, mas é uma pessoa que não tem obras, não cuida da sua vida espiritual. A pessoa não pega garrafa de água, posso dar o exemplo que nós na Igreja da Graça a gente faz isso sim, porque nós cremos naquilo que a palavra de Deus ensina. Às vezes a pessoa, né, irmão, uma pessoa que não ora, é uma pessoa, sabe, que não tem envolvimento com Deus, não tem obras nenhuma. É uma pessoa que tem fé, mas é uma fé sem o quê? Sem obras. Aí o próprio Tiago lhe diz, né? Mas vai aparecer alguém que vai dizer, né? Eu vou te mostrar a minha fé junto com as minhas obras. Que é a pessoa, né, que cuida da sua vida espiritual, que está sempre em pé, se fortalecendo no Senhor, e é a pessoa que está usando o poder de Jesus. Essas são as obras. Quando a gente tem as obras, então a nossa fé passa a ser uma fé forte em nome de Jesus. Então, eu deixo essa palavra aqui no coração dos irmãos, tá? Tem que se fortalecer espiritualmente. Diga para o irmão do lado, você precisa se fortalecer
espiritualmente em nome de Jesus, amém? Diga para o irmão assim, fale assim, ó, ore, diga para esse irmão diariamente, pedindo força espiritual. É assim ou não é? Quanto mais você orar, mais forte você fica em nome de Jesus. É ou não é? Mas se você tem que orar. Um dia eu comentei para os irmãos, e eu não gosto de ser repetitivo, mas quando vem na cabeça é porque Deus quer que a gente fale, né? Eu estava aqui na igreja, agora não me lembro se é um ano atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, e eu estava aqui na igreja, irmãos, assim, ó, mancando aqui por dentro da igreja. Os irmãos aqui, os obreiros sabem. Estava aqui por dentro da igreja mancando. Uma dor no meu joelho direito, irmãos, assim, eu falava com Deus, mas Deus, eu nunca tive problema, senhora. Nunca tive problema de joelho, de ligamento, nunca tive problema com essas coisas aí. Joguei bola uma vida toda, mas nunca, né, machuquei meu joelho. Mas eu estava, irmãos, assim, ó, até cuidar para não mostrar para os obreiros, né? Mas eu ia meio assim, ó, eu saía lá do escritório, subia aqui no altar, eu ia meio assim, ó, para ninguém perceber, né? E uma dor assim, irmão, que chegava, olha, importunar, incomodar mesmo. Subia aqui no altar, pregava a palavra, irmãos, e descia do altar com aquela dor ali. Eu fui mais ou menos uns 3 meses assim com essa dor, e só piorava, aumentava cada vez mais. Minha esposa que está assistindo em casa, ela sabe, de noite começava a me dar febre no corpo. Me dava uma dor, eu não conseguia nem dormir, de tanta dor que eu tinha no meu joelho direito. Mas nunca tive problema, peguei e fui consultar. Cheguei lá no médico, o médico olhou e disse assim, ó, vamos ter que cortar a sua perna. É o que o médico diz. O médico aqui do postinho falou, como assim? Eu nunca tive problema de joelho. Está louco? Não falei com essas palavras, né? Nunca tive problema. Pois é, isso aí provavelmente é uma bactéria, alguma coisa que se alojou ali. Eu digo, não, negativo. Aí ele pegou, me receitou uma pomada lá, eu fui para casa, aí passei aquela pomada, mas aquilo ali começou a me incomodar, não melhorava, irmãos. Aí passou mais ou menos ali, né? Não me lembro quantos dias de novo, e aquilo ali, fui de novo lá. Aí cheguei lá, ele pediu uma ressonância magnética, mas a ressonância demoraria 1 ano mais ou menos para me fazer, porque era pelo SUS, né? Aí eu cheguei aqui na igreja numa terça-feira, não me lembro quantos meses, com uns 3, 4 meses eu fiquei com essa dor na minha perna, mas uma dor que estava me incomodando, nem para dirigir eu estava dando mais. E eu cheguei numa terça-feira aqui na igreja, as luzes estavam tudo apagadas, e eu entrei pelaquela porta, já contei para os irmãos, e eu sentei aqui nesse altar, aqui, ó. Sentei bem nessa escada, e aqui eu comecei a chorar. Aqui eu comecei a falar com Deus, mas meu Deus, olha o quanto eu tenho me envolvido com a obra do Senhor. Olha o quanto eu tenho corrido pela obra do Senhor. Muitas vezes eu deixo até a minha família, Senhor, para cuidar das suas coisas, cuidar da sua igreja. Passo, às vezes, Senhor, aí madrugada, orando, pedindo para o Senhor proteger a igreja, cuidar dos irmãos. E olha a luta que eu estou enfrentando e uma escuridão aqui dentro da igreja. E eu sozinho aqui, terça-feira de noite, umas 9 horas da noite, eu acho que era. E começou, irmãos, assim, vinha aquela presença de Deus e eu comecei a derramar lágrima. Eu comecei a chorar, irmãos, assim, mas não é um choro de tristeza, era um choro da presença de Deus. Não sei se os irmãos já tiveram esse choro, né? E eu comecei a chorar, e o Espírito Santo de Deus, irmãos, assim, eu naquele momento ali, eu percebi que houve um negócio assim, muito, muito do Espírito Santo mesmo. Começou a enxugar as lágrimas depois, e eu lembro que naquele dia ali, irmão, naquela noite, naquela oração que eu fiz, né? Eu orei com Deus, apresentei o problema para Deus. Depois daquela noite ali, no outro dia, eu estava curado da minha perna. Nunca mais apareceu e nunca mais vai aparecer em nome de Jesus. Nunca tive problema. Claro, talvez algum irmão diga, pastor, mas o seu problema é um probleminha perto do meu, mas para Deus não importa. Se você tiver uma fé grande, alimentada pela tua vida espiritual, a tua fé vai te ajudar a você vencer. A tua fé te ajuda a você vencer. Então, se agarre com Deus, cuide da tua vida espiritual, porque é ela quem vai fazer você ter uma fé grande e a tua fé vai te ajudar a você vencer em nome de Jesus. Amém? Quem entendeu a mensagem? Os irmãos conseguiram compreender a mensagem? Então levante a tua mão bem alto, diga obrigado, Jesus. Diga, a minha fé vai me ajudar a vencer todas as adversidades, as batalhas, as lutas, em nome de Jesus. Diga obrigado, Jesus, e pode aplaudir Jesus mais uma vez, irmão. Aplaudir Jesus bem forte. Pode se colocar de pé agora, meus irmãos. Agora nós vamos orar, tá bom? E eu quero também, vou botar um louvor aqui, a gente vai adorar, depois eu quero fazer uma oração, tá bom? Porque eu conheço cada irmão que está aqui, irmão.
Eu conheço cada irmão, aqueles que não puderam estar aqui conosco, estão sempre aqui, às vezes na igreja, amém? E você tem que levar em consideração que todo o esforço que você faz com que a tua fé seja uma fé grande, amém? Mas às vezes o inimigo ele tenta pregar, o inimigo tenta colocar na cabeça que a pessoa tem uma fé fraca. E aí a pessoa, diante daquela luta, adversidade, a pessoa acaba aceitando aquilo ali. Não. Quem tem fé forte vai ser ousado em nome de Jesus, amém? Quem tem fé forte, irmãos, vai determinar e Deus ele vai abençoar em nome de Jesus, amém? Coloque a mão no teu coração então, feche os teus olhos. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor tem falado conosco, Pai. Mas agora, meu Deus, é o momento, meu Deus, que nós viemos agradecer ao Senhor. É o momento, meu Deus, que nós viemos levantar a nossa voz e agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui, meu Deus, o Teu Espírito Santo, Ele tem nos sustentado. Talvez tem irmãos aqui, meu Deus, irmãs, que passaram por algum momento onde estavam até mesmo se enfraquecendo espiritualmente, por conta, às vezes, de algo que o inimigo estava colocando à frente, Pai. E isso estava matando, meu Deus, a fé, isso estava enfraquecendo a vida espiritual. Mas hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir essa palavra, e eu tenho certeza, meu Deus, que a palavra do Senhor, ela vem para nos abençoar, vem para nos livrar e para nos libertar. Então, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos ao Senhor e nós pedimos força espiritualmente. A Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai dizendo: eu quero me fortalecer, eu quero me fortalecer, eu quero orar, eu quero congregar, eu quero ler, quero jejuar, eu quero me envolver com aquilo que agrada ao Senhor. Vai dizendo isso, vai determinando nesta manhã, a tua comunhão, vai determinando nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, o crescimento espiritual. Isso, o inimigo não tem poder de te parar, meu irmão, minha irmã. O inimigo, ele não tem poder. Ele não tem poder de agir na tua vida espiritual. Você pode botar um ponto final hoje. Você pode dizer: eu não aceito isso. Eu não aceito a doença, eu não aceito a enfermidade. Vai dizendo isso para o Senhor. Eu não aceito fraqueza espiritual, eu não aceito morte espiritual, porque eu vou perseverar, eu vou continuar em nome de Jesus. Isso, vai chamando a presença de Deus agora. Aleluias, glórias ao teu nome, Jesus. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias. Isso, vai dizendo: eu quero que o Senhor desça aqui nesta manhã com a presença do teu Espírito. Eu quero que o Senhor desça aqui nesta manhã com a presença do teu Espírito e venha me fortalecer. Aleluias, glórias, Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor. Teu Espírito, ele é um fogo consumidor. Ele é um fogo que vem para destruir, meu Deus, com toda a obra do diabo, em nome de Jesus. Glórias, lamanamala. Levante as tuas mãos para o alto. Aleluias, aleluias, glórias, Pai. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei ao Deus da minha vida, que me surpreender. Vai dizer isso pro Senhor, sem nenhuma explicação. Levante a tua mão pro alto. Espírito, Espírito, que
que desce como fogo. Vem como, Senhor, vem como em Pentecoste. Vem, Senhor, e encha-me de novo. Isso, vai dizendo: Espírito, 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 que desce como fogo. Como, Senhor, vem como em Pentecoste. Vem, Senhor, e encha-me de novo. Levante as tuas mãos para o alto. Vai dizendo agora: Espírito Santo de Deus, vem como em Pentecostes agora. Vem sobre a minha vida agora. Vai dizendo: me enche, Senhor. Me enche, meu Deus, como os irmãos que estavam reunidos lá em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz, ó Pai, que todos ali, meu Deus, receberam a presença do Espírito. Todos que estavam ali, meu Deus, foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles estavam tão fortalecidos, meu Deus, que a fé deles, meu Deus, começou a transbordar. A Bíblia diz, ó Pai, que a partir daquele momento ali, meu Deus, o Evangelho começou, meu Deus, a se expandir. Pessoas foram libertas. Meu Deus, agora alcançaram a salvação. O Espírito Santo de Deus, ó Pai, quando vem, Ele vem para nos fortalecer. Então vai dizendo: Espírito, Espírito de Deus, vem sobre mim nesta manhã. Vem sobre a minha vida nesta manhã. Diga: eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Canta lá, manamala, manamassuri, manamalai. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui neste lugar, Pai. O Senhor está fortalecendo aquele que está com os joelhos cansados. O Senhor está, meu Deus, dando água para beber aquele que está sedento, Senhor. O Senhor está levantando agora aquela pessoa que estava desanimada. O Senhor está trazendo, meu Deus, o fortalecimento espiritual nesta manhã. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Então venha, venha, Espírito Santo de Deus agora. Venha fortalecendo a tua igreja agora. Canta lá, manamala, manamassuri, manamalá. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que a tua presença está aqui. Eu creio que o Senhor está aqui neste lugar, Pai. Em fé, diga: eu quero mais, eu quero fé. Diga: eu quero me fortalecer espiritualmente. Eu quero que a minha fé cresça. Eu quero que a minha fé seja forte. Em nome de Jesus agora, diga: minha fé vai me ajudar a vencer. A minha fé vai me ajudar a vencer a doença, a dor, a enfermidade. Diga: em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora, eu levanto minha voz agora contra todo espírito de atrapalho, contra todas as distrações que vem me impedir de me fortalecer espiritualmente agora. Vai dizendo: eu repreendo agora. Isso a Bíblia diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder agora. Vai se fortalecendo agora. Vai dizendo: eu te repreendo. Ô doença, essa dor, sai daí agora. Vai dizendo: sai daí agora. Sai do meu corpo, sai do meu pé agora. Vai embora, sai do meu pé agora. Diga: em nome de Jesus, bata em retirada agora. Isso, usa como Davi usou a estratégia. Eu venci o urso, eu venci o leão, vou vencer você também, porque Deus está comigo agora. E isso, mostra que você está forte espiritualmente agora. Meu Deus, vai passando aqui nesta manhã com o teu poder agora. É do alto da cabeça, Pai. É embaixo a planta dos pés agora. Meu Deus, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de cansaço espiritual, qualquer tipo de problema, meu Deus, emocional, eu repreendo agora. Eu digo: tem que bater em retirada. É do alto da cabeça, Pai. Vai passando agora pelo Espírito Santo os olhos. Alguém aqui, meu Deus, que precisa muito da cura dos olhos, Pai. Apareceu catarata, miopia, hipermetropia, estigmatismo. Passe nos olhos dessa pessoa, Espírito Santo, agora. Isso, meu irmão, você que foi diagnosticado algo nos teus olhos, diga: eu estou curado. Minha fé me ajuda a ser ousado. Eu estou curado a partir de hoje. Diga: limpa meus olhos, Pai.
Limpa agora, limpa, diga tira a dor da minha cabeça, tira. Se alguém entrou aqui com dor de cabeça, alguma enxaqueca, alguma renite, alguma coisa crônica que está perturbando, trazendo incômodo, diga eu repreendo agora em nome de Jesus e eu exijo que saia da minha cabeça, saia dos meus ouvidos agora. Alguém que estava talvez com barulho zunido, diga em nome de Jesus agora, tem que sair, sai dos meus ouvidos agora, sai do meu pescoço agora, vai embora. É infecção na garganta, é um ardume na garganta, é alguém que, meu Deus, que sofre com alergia por conta, meu Deus, agora dessa estação. Eu digo agora, caia por terra agora, vai embora agora, sai da coluna. É alguém que está incomodado por causa do nervo ciático, impede a pessoa, meu Deus, de trabalhar, de fazer suas coisas dentro de casa agora. Em nome de Jesus, eu digo, sai daí agora, vai embora da coluna desta pessoa agora. Esse bico de papagaio, esse caroço que apareceu aí, ó, suma daí agora da coluna desse filho de Deus, dessa filha de Deus agora. Sai daí agora, aquele caroço que apareceu no seio, desapareça agora, suma daí agora. A ordem é dada, eu amaldiçoo a doença, eu amaldiçoo a enfermidade agora. Sai do estômago dessa pessoa agora. É um ardume no estômago, é uma azia, é uma gastrite, suma daí agora. A ordem é dada. A palavra de Deus diz que a nossa fé tem que ser com obras, tem que ser no Senhor e tem que ser na força do seu poder. Então eu digo agora, sai daí agora. É miomas que apareceram no útero, meu Deus. É alguém que foi diagnosticado, meu Deus, com uma bactéria, com uma virose. Eu digo, desapareça daí agora. Sai do joelho dessa pessoa agora, sai das pernas dessa pessoa agora. Alguém que estava, meu Deus, com as pernas meio paralisando e formigando, eu digo, pare agora, sai daí agora. Se é no sangue, se é algo que apareceu no sangue, desapareça daí agora. É no coração, vai embora, é na alma, em nome de Jesus. É artrite, artrose, é bursite, eu digo que pare agora, sai daí agora. Alguém que chegou aqui tonto, tonta, é problema de pressão alta, é problema de pressão baixa, é diabetes, é colesterol, eu digo, vai embora do povo de Deus agora. Sai daí agora, sai da panturrilha, sai do tornozelo dessa pessoa, essa dor agora, vai embora. É a dúvida, é a incredulidade, eu exijo agora, pega o que é teu agora, em nome de Jesus. Tira a tua mão e diga, e saia e vai embora, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, diga isso. O canta lá manamala massone manamalai. O Senhor está aqui, Pai. Eu tenho certeza que a nossa fé nesta manhã nos ajudou a vencer, meu Deus, todo tipo de adversidade, todo tipo de batalha, meu Deus, que talvez tenha se levantado, Pai. Eu tenho certeza que aquela tremedeira desapareceu, Pai, nas mãos, nos braços. Eu tenho certeza, meu Deus, em nome de Jesus, que aquela fraqueza espiritual foi vencida. Eu tenho certeza, meu Deus, que toda obra de bruxaria, feitiçaria, trabalho pago, mandado, meu Deus, caiu por terra hoje. As prisões, meu Deus, se abriram, Senhor. Meu Deus, as prisões espirituais, elas foram vencidas. Os gigantes foram vencidas também, através da fé, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga, obrigado, Pai. Diga, eu creio que através da minha fé o Senhor me deu a vitória, em nome de Jesus. Diga, obrigado, Senhor. Diga, eu tomo posse da minha bênção, a minha vitória, em nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Aplaude bem forte a Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem estava fortalecido espiritualmente, amém? Eu dei uma olhada aqui, tinha uns que estavam olhando para o lado assim, ó. Né? Tem que estar forte espiritualmente para a gente ter uma fé grande, amém? Quem está forte espiritualmente vai ter uma fé grande e a fé vai nos ajudar a gente vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos, tem alguém aqui que não estava muito bem e agora está bem? Tem alguém que gostaria de dar um testemunho? Senhora, pega aqui para nós, faz favor, Jéssica, pega lá o testemunho lá em nome de Jesus.
Vamos pegar o testemunho, tá? Irmã Eva, vai para o lado de lá, isso sobre o Gesso. Qual que é o testemunho, irmã Eva? Pode falar. Eu preciso do microfone, agora eu já... É que a gente está ao vivo, daí eles ouvem em casa. Daí. Ah, tá ok. Eu tenho um testemunho com respeito ao óleo da alegria que a gente pegou aqui na igreja quinta-feira. Quinta-feira? Aham. Irmãos, me saiu uma afta embaixo da dentadura que eu uso, como se fosse um calo num pé. Quem já não usa sapato? E aí eu pensei, mas eu vou passar esse óleo dentro da minha boca, vou tirar a dentadura e vou passar embaixo da dentadura. E já estou aqui, eu estava que nem podia morder. Incomodava bastante essa afta. Quem que já não teve um calo, então já sabe como é que é. Pois estou bem. A senhora percebeu que desapareceu. Sim, porque eu Depois estava que a que não senhora podia pegou, morder, irmãos. Aham. E quem tem dente não morde. É, né? Verdade. Mas e foi, em nome de Jesus, eu recebi essa A bênção. senhora já, recebeu a irmãos. benção? Pela fé. Então já porque dá para alguém agora me de meio-dia almoçar bem. Teve pessoas que me disseram, mas isso aí tem mais cheiro de perfume do que óleo. Digo, não importa. Eu passei e deu, É o bálsamo da restauração. deu resultado para mim, deu alegria. E a senhora está abençoada. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus então, meus irmãos. Viu, irmão? Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém, pastor? Entrei aqui, pastor, e agora desapareceu. Porque às vezes a pessoa entra na igreja assim, né? Tá com aquele pensamento, meu Deus, essa dor não desaparece, a coisa que apareceu. Aí veio aqui, orou e agora desapareceu. Tem alguém em nome de Jesus? O Espírito Santo está falando comigo que tem alguém que entrou aqui com uma dor no lado assim, lado direito. Não sei quem, mas alguém entrou aqui com uma dor do lado direito, embaixo da costela assim, não sei se dormiu de mau jeito, o quê, mas que agora, depois da oração, essa pessoa nem percebeu e aquilo ali desapareceu. Tem alguém em nome de Jesus? Lá, ó. Pode falar, irmão, pode falar, irmão Aparício. Que ligar o microfone. Doilado assim na barriga, né? E daí fui consultado e a médica disse que era pedra na vesícula que eu tinha, né? Aham. Daí ela ia me mandar para um especialista para ver isso aí. Aí ela me encaminhou para ir para Taquara, né? Para Taquara fazer uns exames mais profundos lá, né? Sim. Aí eles achavam que eu tinha câncer. Uhum. Mas depois que fui operado, né? Das pernas na vesícula. E daí eu consultei aquele médico e daí ele me mandou para Porto Alegre. Aí veio os resultados, eles me chamaram de novo lá em Taquara. Aí foi outro médico da mesma equipe que me atendeu lá. Daí ele disse, mas aqui não está aparecendo aqui esse câncer. Ele disse, tem uma pequena lesão aqui. Ele falou. Aí ele disse, mas eu vou te mandar de novo para lá. Vamos fazer mais outro exame para nós tirar as dúvidas. Daí fui para lá, depois me chamaram de novo lá, né? Foi marcado lá. Sim. Aí ele disse, mas não está aparecendo aqui. Ele disse, tem uma pequena lesão aqui, mas eu acho que não vai ser operar. Diz, eu vou te dar uns comprimidos aqui, uns remédios aqui, e tu vai tomar, né? Daqui uns 5, 6 meses, daí eu vou marcar para te vir de novo aqui. Para fazer de novo a bateria de exame ali. Ver como é que está, Alice. Sim. E estou bem agora, não estou? Uhum. O senhor percebeu que o senhor está bem, se sentindo bem. Antes, na verdade, tinha entrado na sua mente, né? Pois é, quando eu fui ali para que fui operado da vesícula, né? O médico, daí um dia eu passei meio ruim, né? Um dia de noite, daí meus piás levaram no hospital lá, na emergência. Daí eu fiquei uma noite lá, me observando, dando remédio. Sim, Daí eles me mandaram para Sapiranga lá, fazer uns exames lá. E daí quando me trouxeram de manhã, quando foi de tarde, veio o resultado e o médico disse, mas aqui eu acho que deve ter um câncer aqui, ó, tá aparecendo. Sim. Aí que eles tinham me mandado para Taquara, né? Mas por enquanto não acharam nada. E nem vão achar nunca em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus levou tudo. É. Já levou nossas dores, nossas enfermidades.
E o senhor tem que ficar firme na palavra, em nome de Jesus. Amém? E o senhor está bem, então? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, então, meus irmãos. Tem mais alguém, irmãos? Tem mais alguém, irmãos? Alguém? Pastor, eu estou me sentindo bem agora. Quem é que está bem? Levanta a mão. Todo mundo está bem, em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Então pode aplaudir mais uma vez Jesus. Pode sentar aí, meus irmãos. Obrigado, Abreu Jess. Glória a Deus. Pode sentar aí. Irmãos, quarta-feira agora temos a reunião da família, mas também segunda-feira agora nós vamos começar um propósito aqui na igreja amanhã, que é o propósito plantados para frutificar. Diga plantados para frutificar, amém? Salmos capítulo 1, a Bíblia diz, né? Serão como árvores plantadas, né? No ribeiro das águas, e na estação certa eles darão seu fruto. Então Deus colocou esse propósito para fazer nas segundas-feiras aqui na igreja. Nós temos 2 reuniões nas segundas-feiras, 3h da tarde e às 7h30 da noite, né? 3h da tarde eu fiz uma campanha agora de 7 segundas, e nessas 7 agora quem vai fazer o obreiro Djalma e o obreiro Isabel, 3 horas. O pastor vai fazer 7h30 da noite, tá? Então aqueles irmãos que puderem estar conosco, tá? Pastor, eu segunda-feira para mim é tranquilo, posso estar, nós vamos fazer esse propósito aqui de 7 segundas-feiras. Cada segunda-feira o pastor quer entregar uma fruta para os irmãos aqui em nome de Jesus. A fruta representa a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, amém? Plantados para frutificar. Nessa segunda agora nós vamos entregar uma bergamota para cada irmão que estiver aqui. Aquilo ali vai representar a bênção de Deus, amém? Na segunda-feira que a gente fizer, aí nós vamos entregar uma maçã, aí depois na outra, se não me engano, vai ser uma laranja, na outra vai ser um pêssego. 7 segundas-feiras, cada segunda-feira nós vamos estar entregando um fruto para os irmãos aqui em nome de Jesus, amém? Então quem puder estar conosco, irmão, venha receber uma palavra em nome de Jesus, amém? Vai ser uma campanha de prosperidade, tá? Quarta-feira o pastor também está entregando a rosa aqui na igreja, dá uma benção às nossas quarta-feiras da família também. Aqueles que puderem estejam com a gente aqui, orando pela família, tá? Sexta-feira de cura e libertação, fazendo aquela oração forte. E nós estamos preparando aí uns domingos também para a gente fazer uma campanha bem abençoada aqui na igreja, tá bom? Deus colocou um propósito no meu coração, mas por enquanto eu não vou compartilhar, porque eu ainda estou orando em nome de Jesus, tá? Serão 7 domingos que nós vamos fazer aqui um propósito bem bonito, e Deus vai enxergar nossa fé e vai nos abençoar em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Quem gosta de fazer as campanhas de fé, irmão? Levanta a mão, amém? Quando eu cheguei em 2 irmãos, eu até falei com o pastor Luiz, que estava aqui, eu disse, pastor, o senhor fazia bastante campanha aqui? Aí eu não sei, mas ó, quem está aqui, os irmãos que são do tempo do pastor Luiz, eu acho que o pastor não fazia muito campanha, né? Ele fazia pouquíssimas campanhas, né? Não sei os outros pastores que passaram. E eu, quando vim para cá, eu comecei a fazer campanha. Eu gosto de fazer campanha, irmão. Campanha no sentido de fazer propósito, né? Eu entrego a rosa, eu entrego a água, eu entrego o sal para os irmãos, né? Porque eu creio naquilo que o missionário até nos ensina. É a fé que Deus nos dá para a gente vencer qualquer tipo de batalha, amém? E em si o elemento ele não tem o poder para fazer nada, mas o que tem o poder é a unção que está sobre aquilo ali. Então por isso que o pastor faz esses propósitos, essas campanhas, é para exercitar a nossa fé em nome de Jesus, amém? Então eu quero fazer, eu vou estar anunciando durante a semana aí, quero fazer uma campanha bem bonita aqui de 7 domingos, e aí nós vamos fortalecer nossa fé e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode aplaudir mais uma vez Jesus então? Eu já estou quase concluindo aqui, tá bom? Mas agora eu quero que você pegue na sua mão a sua oferta.